O Lensa surgiu recentemente como um aplicativo que cria avatares criativos a partir de fotos de usuário, mas esse aplicativo pode inocentemente esconder alguns problemas muito graves, o que é extremamente comum nessa nova moda de sites e aplicativos que utilizam redes sociais. Até o final desse vídeo eu vou te mostrar quais são esses problemas e o que tu pode fazer em relação a isso. Meu nome é Lucas Uster, eu sou advogado de negócios digitais e eu uso esse canal para ajudar empresas e pessoas a se protegerem no mercado digital. Como que o Lensa funciona? Ele basicamente é um aplicativo em que o usuário vai fazer upload de uma foto dele, vai fazer também o pagamento de acordo com a quantidade de imagens que ele quer, e então a inteligência artificial vai gerar diversas imagens a partir dessa foto. E aí as pessoas estão fazendo isso, estão postando, estão marcando o Lensa também, estão fazendo marketing gratuitamente do Lensa. E quais são os riscos disso? No próprio site da empresa que desenvolve o Lensa é possível a gente encontrar dois documentos extremamente importantes. Um deles é a política de privacidade e o outro deles são os termos de uso dos serviços do Lensa. Quando a gente pega a política de privacidade, a gente percebe que o Lensa vai excluir essas imagens que o usuário faz o upload, ele vai excluir dentro de 24 horas. Até então, isso até parece algo seguro, né? Afinal de contas, a gente vai fazer o upload da nossa imagem lá, mas depois o sistema vai apagar essas imagens. Só que não é bem assim. Além das imagens, ele vai capturar vários outros dados pessoais, como IP, modelos de dispositivo que acessou, diversos metadados ali que a pessoa fornece na hora de subir as imagens, na hora de simplesmente acessar o aplicativo. Tudo isso vai ser coletado. Ainda na política de privacidade, diz que eles vão utilizar essas imagens e esses dados para melhorar a própria inteligência artificial do Lensa. Isso por si só é um risco muito alto. Por quê? Porque nós não sabemos ainda quais são os impactos desse tipo de inteligência artificial. E no momento em que a gente está fornecendo os nossos dados pessoais para alimentar essa inteligência artificial, sem saber as consequências disso, a gente pode estar assumindo um risco muito alto. Além da política de privacidade do Lensa, é importante também que a gente leia os termos de uso do serviço do Lensa. E lá nos termos de uso existem algumas disposições que tratam dos direitos autorais e da propriedade intelectual em geral do aplicativo. Poucas pessoas leem esse tipo de termos, mas é importante que tu saiba que lá diz o seguinte, que sempre que tu posta nas redes sociais alguma dessas imagens geradas a partir do Lensa e coloca uma hashtag Lensa ou faz uma referência ao Lensa, tu vai estar automaticamente concedendo ao Lensa uma licença para que ele utilize também essas criações tuas. Além disso, nos termos de serviço do Lensa também consta que todas as imagens, todas as artes, tudo, absolutamente tudo que for gerado pelo Lensa é de propriedade intelectual da empresa do Lensa. Ou seja, por mais que tu tenha sido a fonte que gerou todas essas imagens de inteligência artificial, a propriedade intelectual disso tudo não vai ser tua, e sim do Lensa. Tanto que o Lensa permite que tu utilize essas imagens, que tu poste, isso também está lá nos termos de uso. Porém, a propriedade intelectual disso tudo continua sendo do Lensa, certo? Outro ponto importante também, o próprio Lensa diz que se tu entender que determinada imagem está violando os teus direitos autorais, ele te dá um canal de comunicação, então, para que tu consiga reivindicar os direitos dessa tua obra. Poucas pessoas sabem que pela internet existem diversas fotos, diversas imagens, diversos direitos autorais que são utilizados para alimentar a inteligência artificial de forma indevida. Inclusive eu vou deixar aqui um site onde tu consegue fazer o upload de uma determinada imagem e saber se essa imagem já foi utilizada em algum momento para treinar a inteligência artificial. Importante, antes de subir qualquer imagem para esse link que eu deixei aqui, eu recomendo também que tu leia sobre o que é este site e também leia a própria política de privacidade desse site. Se tu concordar com ela, aí sim sobe as imagens para saber se já foi ou não utilizada a imagem para treinar a inteligência artificial. Importante lembrar também que, por estar oferecendo serviços no Brasil, o Lensa ele precisa seguir também a LGPD, que é a lei brasileira que trata sobre a proteção de dados. E quais são os direitos que um titular de dados possui? Diversos, tá?
mas alguns exemplos aqui. Ele tem direito de saber quais são os dados que foram tratados, para que esses dados estão sendo utilizados, por quanto tempo esses dados continuam com a plataforma. Eles precisam saber também com quem que esses dados são compartilhados. E aí, na política de privacidade do Lensa, está escrito que ele pode compartilhar com outras empresas que fazem parte do grupo dele. Até então isso é algo muito normal, né? Quase todas as empresas compartilham dados. O problema é o quê? É que no momento que nós estamos utilizando imagens e a partir dessa imagem gerando outras imagens com inteligência artificial, a gente não sabe o impacto que esse compartilhamento pode ter. Porque a partir de uma imagem gerada por inteligência artificial, várias outras imagens podem ser geradas também. A gente não tem uma noção do impacto disso. Por isso que é muito importante que tu reflita bem, tu leia e que tu entenda o que o Lensa faz com tudo isso, e somente se tu concordar com tudo isso, aí sim tu sobe as tuas imagens para lá. Outra questão também importante, pela própria LGPD, o tratamento de dados pessoais não pode ser utilizado de forma discriminatória. E aí também existem algumas questões muito importantes para a gente pensar quando a gente fala do Lensa. Por quê? Porque o Lensa, muitas pessoas estão relatando, quando, por exemplo, sobem uma imagem para o Lensa, ele vai perguntar se é uma imagem masculina ou feminina. A partir disso, então, ele vai gerar novas imagens seguindo certos padrões estabelecidos pelo Lensa, né? Que no entendimento da inteligência artificial deveria ser assim. O problema é que nem sempre é assim. Nós não podemos, a partir de uma simples informação de, por exemplo, se é masculino ou feminino, pressupor quais devem ser as formas dessa inteligência, dessas imagens geradas. Isso por si só já é um grande risco. Existem pessoas também reclamando de alguns traços gerados nos desenhos, olhos maiores, olhos menores, nariz maior, menor, a partir das características da foto. Isso por si só também é um grande risco, porque a inteligência artificial do Lensa pode estar agindo de forma discriminatória e isso não pode acontecer. E qual que seria a diferença entre nós disponibilizarmos uma foto para o Lensa para gerar essas imagens com inteligência artificial ou a gente simplesmente postar uma foto no Instagram? Isso é muito importante que tu saiba. No momento em que tu coloca uma foto tua no Instagram, por exemplo, que tu posta uma foto, os direitos autorais dessa foto, eles continuam sendo teus, totalmente teus. E o que acontece ali? Como que o Instagram pode usar aquela foto, né? Porque ele disponibiliza a tua foto, ele precisa ter uma permissão para isso. E ele tem essa permissão. Nos termos de uso do Instagram, quem posta determinada foto permite que o Instagram utilize aquela foto, o que faz muito sentido, né? Para eu colocar na plataforma dele, eu preciso que ele possa disponibilizar na plataforma. Então, eu concedo uma licença para ele. Mas qual é a grande diferença aqui? Os direitos autorais daquela imagem continuam sendo do dono, do criador daquela imagem. Tanto que ele pode retirar a imagem da plataforma. Agora, no momento em que alguém disponibiliza uma foto para o Lensa gerar imagens, essas imagens, de acordo com os termos do Lensa, são de propriedade intelectual do Lensa e não da pessoa que forneceu as imagens. Isso, inclusive, é muito discutível. É discutível se o Lensa poderia obter a propriedade disso. É discutível até mesmo a seguinte questão. Imagina se um terceiro pega uma foto que não é da propriedade dele, joga no Lensa, obtém novas imagens a partir disso e começa a utilizar. E o dono da imagem original nunca concedeu essa permissão. Olha o risco disso. E aí, a partir dessas novas imagens, outras imagens ainda poderiam vir a ser criadas no futuro. É um risco enorme. Então, por isso que sempre que tu disponibilizar imagens tuas, quaisquer dados teus na internet, leia sempre o que aquela plataforma faz com os dados, como ela usa os dados, por quanto tempo ela usa os dados e até mesmo de quem são os direitos sobre as obras geradas a partir disso, certo? Outra reflexão que a gente pode ter, que não é um tema para esse vídeo, pode ser para um outro, é a inteligência artificial, ela pode ser considerada a criadora de uma obra? É possível, por exemplo, atribuir direitos autorais a uma inteligência artificial? Esse é um tema muito interessante e vem sendo muito discutido recentemente. Se tu quer um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo. Pessoal, assinar termos, contratos sem ler é muito mais comum do que tu imagina. E por isso eu gravei esse vídeo aqui, onde eu vou te dizer exatamente quais são os cuidados que tu tem que ter antes de assinar qualquer contrato. Até mais!